Olá, meus queridos amigos, e sejam bem-vindos a mais uma aula que eu preparei para você. Eu passei mais de 4 horas preparando esta aula. E se você quiser se aprofundar mais no alemão, não deixe de se inscrever no link abaixo, baixar o meu livro e ser avisado quando novas turmas para o meu curso se abrirem. Desejo a você bons estudos e aproveite muito a aula. Um grande abraço. Nesta aula, eu gostaria de revisar o acusativo e fazer uma comparação entre o acusativo e o nominativo, usando diversos exemplos com os verbos, adjetivos e palavras que aprendemos até aqui, incluindo algumas palavras novas. Ensinarei também nesta aula 2 novos verbos. São eles o verbo dirigir, fahren, e o verbo ir, gehen. Ensinarei também a palavra quando, que em alemão se diz wann. Wann. Farei uma revisão dos verbos que estudamos até aqui, nesta aula de número 13. Ensinarei também alguns verbos chamados de verbos transparentes na língua alemã. São verbos que você pode identificá-los num texto, mesmo sem tê-los estudado. E conforme eu havia mencionado na aula de número 12, no final desta aula, aprenderemos a pedir comida em um restaurante, usando o vocabulário que aprendemos na aula anterior, inclusive o acusativo e suas declinações. Em uma sentença nominativa, ou seja, quando não há regência de verbo na frase, ficaria assim. Para dizermos, por exemplo, uma mulher bonita, dizemos eine schöne Frau. Para dizermos uma mulher idosa, dizemos eine alte Frau. Podemos também usar o adjetivo feliz. Fröhlich, 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 fröhlich. Feliz. Para dizermos uma mulher feliz, dizemos eine fröhliche Frau. Eine fröhliche Frau. Uma mulher feliz. Como você pode ver, esse é o caso nominativo. Não há presença de verbo na frase. Se fôssemos dizer um homem bonito, diríamos ein schöner Mann. Ein schöner Mann. Ou um homem idoso, ein alter Mann. Ein alter Mann. Ou um homem feliz, ein fröhlicher Mann. Ein fröhlicher Mann. Um homem feliz. Eu usando uma palavra do gênero neutro, por exemplo, a palavra garota, menina, das Mädchen, teríamos ein schönes Mädchen, uma garota bonita, ein fröhliches Mädchen, uma garota feliz. Quando se trata do nominativo, palavras do gênero masculino, quando são precedidas por um adjetivo, este adjetivo recebe as letras ER no final. Palavras do gênero feminino, os adjetivos recebem a letra E no final, incluindo o numeral um. Eine, uma. Nos casos apresentados aqui, este numeral só se declina na forma feminina. Não há necessidade de acrescentarmos as letras ER ou ES quando há palavras do gênero masculino ou neutro. Apenas em alguns casos específicos, o numeral ein recebe as letras ER ou ES no final, mas isso veremos futuramente. Nos casos estudados aqui, este numeral recebe a letra E no final somente no caso de uma palavra feminina, como por exemplo, mulher, eine Frau. E palavras do gênero neutro, acrescentamos as letras ES ao final do adjetivo, como no exemplo da palavra Mädchen, das Mädchen. Para dizermos uma garota feliz, dizemos ein fröhliches Mädchen. A palavrinha fröhlich recebeu as letras ES no final. Vimos também que quando usamos o verbo ser, estar em uma sentença para indicar o adjetivo, como por exemplo, para dizer a menina é feliz,
Este adjetivo não sofre a declinação do nominativo. Ele permanece em sua forma original. Teríamos então: Das Mädchen ist fröhlich. Das Mädchen ist fröhlich. A menina é feliz. Este adjetivo não sofreu declinação alguma, em decorrência da presença do verbo ser estar conjugado antes dele. O mesmo é válido para a forma masculina e feminina. Vejamos um outro exemplo. Para dizermos o homem é idoso, basta falarmos Der Mann ist alt. Não precisamos adicionar as letras ER na palavra alt. Se disséssemos Der Mann ist alter, a sentença estaria errada neste caso. E, se fôssemos dizer a mulher é idosa, diríamos Die Frau ist alt. Não precisamos colocar a letra E na palavra alt. No caso acusativo, quando há a presença de um verbo que não o verbo ser estar na frase, temos uma declinação diferente somente para palavras do gênero masculino. Você viu que para dizermos eu vejo um homem, dizemos Ich sehe einen Mann. Ich sehe einen Mann. Acrescentamos as letras E, N após a palavra ein, ficando com einen. E se houvesse um adjetivo antes da palavra man, este adjetivo também se declinaria e receberia as letras E, N no final, ficando alten. Então teríamos Ich sehe einen alten Mann. Eu vejo um homem idoso. A mesma frase, na forma feminina, usando a palavra mulher, ficaria assim: Ich sehe eine alte Frau. Vejamos agora alguns outros exemplos usando a palavra fröhlich, feliz. Podemos dizer, eu vejo um homem feliz. Ich sehe einen fröhlichen Mann. Ich sehe einen fröhlichen Mann. Tanto a palavra ein quanto o adjetivo fröhlich receberam as letras EN no final, pois se declinaram em decorrência da presença do verbo ver, conjugado na primeira pessoa, eu. Ich sehe. Eu vejo um homem feliz. Ich sehe einen fröhlichen Mann. Eu vejo um homem feliz. Usando uma outra palavra do gênero masculino, como por exemplo, cachorro, der Hund, podemos dizer, eu vejo um cachorro pequeno. Ich sehe einen kleinen Hund. Ich sehe einen kleinen Hund. Tanto a palavra ein quanto o adjetivo klein receberam as letras E, N no final. Se fôssemos apenas dizer o cachorro é pequeno, diríamos Der Hund ist klein. Não haveria declinação alguma, mas estamos dizendo que estamos vendo o cachorro. Ou seja, em decorrência do verbo, a palavra e o adjetivo se declinam. Ich sehe einen kleinen Hund. Ou, usando a palavra texto em alemão, der Text, podemos dizer, eu estou lendo um texto. Ich lese einen Text. Ich lese einen Text. Ou, eu estou lendo um texto pequeno. Ich lese einen kleinen Text. Ou, usando o adjetivo grande, Ich lese einen großen Text. Já no caso de uma palavra do gênero feminino, teríamos, por exemplo, Ich höre eine schöne Musik. Ich höre eine schöne Musik. Eu ouço uma linda música. Eu estou ouvindo uma linda música. A declinação fica igual à forma básica do nominativo. Não adicionamos a letra N. Ficamos apenas com eine schöne Musik. Ich höre eine schöne Musik.
Ou, usando a palavra do gênero neutro, canção, que no alemão se diz das Lied, teríamos Ich höre ein schönes Lied. Ich höre ein schönes Lied. Eu estou ouvindo uma linda canção. Podemos também usar o verbo ler com a palavra livro, das Buch, dizendo Ich lese ein kleines Buch. Ich lese ein kleines Buch. Eu estou lendo um livro pequeno. Ich lese ein kleines Buch. Aqui, a palavra ein e o adjetivo klein não se declinam, não recebem as letras E, N, assim como na forma masculina. Eles permanecem apenas com a declinação básica do nominativo. Ich lese ein kleines Buch. Até aqui, aprendemos o nominativo e o acusativo no alemão. É claro que ainda há muito a ser estudado. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção a um detalhe da forma nominativa da língua alemã. Até aqui, aprendemos a usar um artigo indefinido, ou seja, dizemos sempre um homem idoso, uma mulher idosa, uma casa antiga. Em nossas frases, não apontamos diretamente o homem idoso, a mulher idosa, a casa antiga. Quando apontamos a palavra com o seu gênero, o seu artigo, der, die ou das, o adjetivo que vem antes da palavra, ele assume uma forma padrão. Ele recebe apenas a letra E no final. Por exemplo, para dizermos o homem idoso, ao invés de um homem idoso, diríamos der alte Mann. Der alte Mann. O adjetivo fica somente com a letra E, diferente de quando usamos um artigo indefinido, ou seja, o número 1. Ein alter Mann. O adjetivo se declina com ER, mas quando apontamos o artigo, estamos indicando o homem idoso, o adjetivo recebe apenas a letra E. O mesmo é válido para palavras do gênero feminino e palavras do gênero neutro, como, por exemplo, para dizermos a casa antiga, ao invés de apenas falarmos uma casa antiga, dizemos das alte Haus. Das alte Haus. A casa antiga. Estamos indicando, usando o artigo das. Das alte Haus. Se usássemos o numeral ein, diríamos ein altes Haus. O adjetivo se declinaria com ES, mas estamos usando o artigo da palavra casa, das Haus. Estamos dizendo a casa antiga, das alte Haus. A casa antiga. Se fôssemos, por exemplo, dizer a garota bonita, diríamos das schöne Mädchen. Diferente de quando dizemos uma garota bonita, ein schönes Mädchen. O mesmo é válido para palavras do gênero feminino. Para dizermos a mulher bonita, simplesmente falamos die schöne Frau. Die schöne Frau. Ou seja, neste modo de dizer, todos os adjetivos recebem a letra E no final. E você pode aplicar esta regrinha com um verbo na frase e fazer a declinação no acusativo. Lembrando que só palavras do gênero masculino sofrerão declinação no adjetivo. Vejamos um exemplo. Podemos perguntar, por exemplo, você vê o homem bonito? Dizendo, sehen Sie den schönen Mann? Sehen Sie den schönen Mann? Aqui, tanto o artigo der quanto o adjetivo schön sofreram alteração. O artigo der perdeu as letras ER e recebeu as letras EN, ficando den. E o adjetivo schön recebeu as letras EN no final, ficando schönen. Sehen Sie den schönen Mann? Você vê o homem bonito? Ou você vê o homem idoso? Sehen Sie den
alten Mann? Você vê o homem idoso? E para perguntarmos, por exemplo, você vê a casa antiga? Basta dizermos Sehen Sie das alte Haus? Sehen Sie das alte Haus? Sehen Sie das alte Haus? Agora, se fôssemos perguntar, você vê uma casa antiga? Diríamos, Sehen Sie ein altes Haus? Sehen Sie ein altes Haus? O adjetivo recebe as letras E, S no final, pois estamos usando o artigo ein, e não o artigo da palavra das. Sehen Sie ein altes Haus? Você vê uma casa antiga? E, se fôssemos dizer, você vê a casa antiga, diríamos, Sehen Sie das alte Haus? O adjetivo não recebeu a letra ES, apenas a letra E. Um outro exemplo de pergunta seria com a palavra livro. Poderíamos perguntar a alguém, você está lendo o livro pequeno? Dizendo, Lesen Sie das kleine Buch? Lesen Sie das kleine Buch? Aqui o adjetivo não recebeu as letras ES, pois o artigo do livro das veio antes dele. Lesen Sie das kleine Buch? Se fôssemos dizer, você está lendo um livro pequeno? Com o artigo ein, diríamos, Lesen Sie ein kleines Buch? Você está lendo um livro pequeno? E a pessoa poderia responder que sim. Ja, ich lese ein kleines Buch. Sim, eu leio um livro pequeno. Ou dizer que não. Nein, ich lese kein Buch. Não, não estou lendo nenhum livro. Recapitulando tudo de forma simplificada, temos o nominativo com o artigo indefinido ein da seguinte forma. Palavras masculinas, o adjetivo recebe a declinação ER. Por exemplo, ein schöner Mann. Palavras femininas, o artigo e o adjetivo recebem a letra E. Eine schöne Frau. E palavras do gênero neutro, o adjetivo recebe as letras ES no final. Ein schönes Haus. Ein schönes Mädchen. Quando temos o artigo definido, der, die ou das, antes do adjetivo, temos apenas que acrescentar a letra E no final do adjetivo. Der schöne Mann, die schöne Frau, das schöne Haus. O homem bonito, a mulher bonita, a casa bonita. E quando temos o acusativo, ou seja, a regência verbal na frase, somente palavras do gênero masculino recebem declinação tanto no artigo, seja ele definido ou indefinido, der ou ein, e o adjetivo recebem a declinação com EN. Se vamos dizer, por exemplo, eu estou lendo um texto, sendo que a palavra texto é do gênero masculino, dizemos ich lese einen Text. Ou eu leio um texto pequeno, ich lese einen kleinen Text. Ou podemos dizer também, eu estou lendo o texto pequeno. Ich lese den kleinen Text. Ich lese den kleinen Text. Já com uma palavra do gênero neutro, poderíamos ter o seguinte exemplo. Eu vejo a garota feliz. Ich sehe das fröhliche Mädchen. Ich sehe das fröhliche Mädchen. Eu vejo a garota feliz. Aqui você vê o artigo das, dizendo a garota feliz. Ich sehe das fröhliche Mädchen. Se fôssemos dizer eu vejo uma garota feliz, diríamos ich sehe ein fröhliches Mädchen. Não adicionamos as letras E, N ou somente N em nenhuma palavra. O mesmo é válido para palavras do gênero feminino. Para dizermos, por exemplo, eu estou ouvindo uma linda música, dizemos ich höre eine schöne Musik. Ou podemos dizer também
eu estou ouvindo a música, e não uma música, dizendo Ich höre die Musik. Em nossos exemplos com palavras do gênero neutro e feminino, nem o artigo, nem o adjetivo sofrem declinação diferente no acusativo, somente palavras do gênero masculino. É claro que isso gera muitas dificuldades em todos os estudantes da língua alemã. É por isso que damos muita ênfase neste curso, nesta parte gramatical. Você verá como eu não vou deixar que você esqueça nada. Em todas as aulas faremos exemplos novos, com palavras novas, adjetivos novos. No entanto, sempre revisando as regras mais básicas. Em outras palavras, não perderemos o fio da meada. Bom, chega de ver acusativo e nominativo nesta aula. Vamos aprender alguns verbos novos. São eles o verbo dirigir, fahren, e o verbo ir, gehen. Se vamos dizer, por exemplo, eu estou indo para Berlim, no entanto, eu estou de carro, dizemos Ich fahre nach Berlin. Ich fahre nach Berlin. Eu estou indo para Berlim, de carro. Agora, se você desejar não especificar se é de carro ou de avião, ou a pé, basta usar o verbo gehen, dizendo Ich gehe nach Berlin. Ich gehe nach Berlin. Eu estou indo para Berlim. Podemos também perguntar a alguém aonde esta pessoa está indo, usando a palavra wohin. Wohin fahren Sie? Para onde você está indo de carro? Wohin fahren Sie? Ou para onde você está indo sem especificar se é dirigindo? Wohin gehen Sie? Wohin gehen Sie? Onde você está indo? Podemos também perguntar a uma pessoa aonde ela deseja ir, dizendo Wohin möchten Sie gehen? Wohin möchten Sie gehen? Ou aonde ela deseja ir de carro, dirigindo. Wohin möchten Sie fahren? Wohin möchten Sie fahren? E para responder, basta a pessoa dizer Ich möchte nach a cidade e os verbos gehen ou fahren. Se ela deseja ir de carro a Berlim, por exemplo, basta ela dizer Ich möchte nach Berlin fahren. Ou, se ela não deseja especificar a ação, basta dizer Ich möchte nach Berlin gehen. Então temos aqui os dois verbos novos. Fahren, dirigir, ir de carro. E gehen, ir, simplesmente ir. Fahren und gehen. Ich fahre nach Berlin. Eu dirijo até Berlim. Ich gehe nach Berlin. Eu estou indo para Berlim. No alemão, a conjugação do verbo, por exemplo, na primeira pessoa, aqui quando vimos a sentença Ich fahre nach Berlin, pode significar eu dirijo até Berlim ou eu estou dirigindo até Berlim. Esta também é a forma no gerúndio da língua alemã. Se você quiser dizer eu estou indo até Berlim de carro, basta dizer Ich fahre nach Berlin. Ou, se quiser dizer eu estou indo para Berlim, basta dizer Ich gehe nach Berlin. Podemos também perguntar a uma pessoa quando ela vai para tal cidade, usando a palavra wann. Wann. Quando. Wann. Para perguntarmos, por exemplo, quando você vai de carro até Berlim, dizemos Wann fahren Sie nach Berlin? Wann fahren Sie nach Berlin? Quando você vai até Berlim? Podemos também incluir a palavrinha denn. Denn, que significa afinal, tendo a seguinte pergunta. Afinal, quando você vai para Berlim de carro? Wann fahren Sie denn nach Berlin? Wann fahren Sie denn nach Berlin? Quando você vai para Berlim, afinal?
Ou podemos fazer essa pergunta com o verbo gehen, que significa apenas ir, sem especificar que a ação ocorrerá por meio de um veículo. Wann gehen Sie denn nach Berlin? Wann gehen Sie denn nach Berlin? Quando você vai para Berlim, afinal? E a pessoa poderia responder, por exemplo, eu vou hoje para Berlim, usando a palavra hoje, que no alemão se diz heute. Heute. Falando o seguinte, ich fahre heute nach Berlin. Ich fahre heute nach Berlin. Eu vou hoje para Berlim, de carro, é claro. Ou, se fôssemos apenas dizer, eu vou hoje para Berlim, sem especificar que é de carro, dirigindo, diríamos, ich gehe heute nach Berlin. Eu vou hoje para Berlim. Vamos agora revisar todos os verbos que aprendemos até aqui. Apenas repassá-los. Se você preferir, pode conjugá-los em seu caderno. Aqui, além de repassar os verbos que aprendemos em todo o nosso curso até o momento, ensinarei você também a conjugar os verbos que aprendemos nestas duas últimas aulas até a terceira pessoa do singular. Os verbos que estudamos até aqui neste curso em alemão são trabalhar, arbeiten, soletrar, buchstabieren, viajar, reisen, beber, trinken, ouvir, hören, jogar, spielen, dormir, schlafen, comer, essen, lecionar, unterrichten, desejar, mögen, ver, sehen, compreender, verstehen, dirigir, fahren, ir, gehen, chamar, heißen, viver, leben, morar, wohnen, estudar, studieren e o verbo vir, kommen. Temos também os assim chamados verbos transparentes na língua alemã. São aqueles verbos que, mesmo que você não os tenha estudado, você irá reconhecê-los em uma sentença, por alguma semelhança com a língua portuguesa ou a língua inglesa. Vou dar aqui 2 exemplos de verbos assim. São eles o verbo globalizar, que no alemão é globalisieren. 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 Globalizar. Um exemplo de sentença com este verbo, que você poderia ver, por exemplo, na internet, seria: o mundo está globalizado. Die Welt ist globalisiert. Die Welt ist globalisiert. Onde a palavra die Welt significa mundo. E a sentença ist globalisiert significa está globalizado. Die Welt ist globalisiert. E o outro verbo é o verbo fascinar. Faszinieren. 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 Um exemplo de sentença seria dizermos estamos fascinados. Wir sind fasziniert. Vejamos agora como conjugar na segunda pessoa informal e na terceira pessoa do singular os verbos que aprendemos nesta aula e na aula passada. São eles os verbos ver, entender, dirigir e ir. Sehen, verstehen, fahren und gehen. Vamos conjugar estes verbos até a terceira pessoa, ou seja, ele, ela. Ich sehe, eu vejo. Sie sehen, você vê. Du
siehst, du siehst, tu vês, sieht. Sieht. Ele vê. Sie sieht. Sie sieht. Ela vê. O verbo entender. Ich verstehe. Eu entendo. Sie verstehen. Você entende. Du verstehst. Du verstehst. Tu entendes. Versteht. Versteht. Ele entende. Sie versteht. Sie versteht. Ela entende. O verbo dirigir, fahren. Ich fahre. Eu dirijo. Sie fahren. Você dirige. Du fährst. Du fährst. Tu diriges. Fährt. Fährt. Ele dirige. Sie fährt. Sie fährt. Ela dirige. E o verbo ir. Gehen. Ich gehe. Eu vou. Sie gehen. Você vai. Du gehst. Du gehst. Tu vais. Geht. Ele vai. Sie geht. Ela vai. Como você pode ver, existem alguns verbos que sofrem maiores alterações dependendo da sua conjugação. Nestes casos, não há outra saída que não decorar estas conjugações. Algo que facilita muito é escrevê-las diversas vezes em um caderno, de preferência com uma caneta na cor vermelha. Você anotou tudo em seu caderno? Pôde notar quantos verbos você já conhece na língua alemã? Vamos agora, no final desta aula, trabalhar um pouco com o vocabulário que adquirimos na aula de número 12, ou seja, alimentos e sucos que vemos num cardápio em um restaurante. Além de ensinar você a pedir essas coisas ao garçom em alemão, eu vou deixar aqui na tela um exemplo de cardápio em alemão e analisaremos cada prato e darei dicas de como entender o que é cada coisa. Vamos lá! Aqui na parte superior do cardápio temos Suppen und Vorspeisen, sopas e aperitivos. Suppen und Vorspeisen, onde a palavra Suppen significa sopas. É o plural da palavra Suppe. Suppen, sopas. E Vorspeisen é o plural da palavra Vorspeise, que significa aperitivo, prato de entrada. Aqui, no item 1, podemos ver Pekingsuppe. A palavra sopa vem no final. E no início, temos a palavra Pequim, ou seja, sopa de Pequim. No item 2, temos Gemüsesuppe. Gemüsesuppe, onde a palavra Gemüse significa legumes. Então, temos sopa de legumes. No item 3, temos Hühnersuppe mit Bambussprossen. Hühnersuppe mit Bambussprossen. Aqui a palavra Hühner significa frango. Sopa de frango com brotos de bambu, onde a palavra Bambussprossen significa brotos de bambu. Aqui você pode entender bambu. E em seguida temos Sprossen, que significa brotos. Hühnersuppe mit Bambussprossen. No item 4 temos Wontonsuppe.
onde a palavra wonton é o nome dado à sopa. Sopa wonton. No item 5, você também pode ver um exemplo igual ao item 4. Kung Fu Suppe. Sopa Kung Fu. E aqui temos a palavra scharf, que significa picante. O item 6 é o Krabbenchips, que na Alemanha é um salgadinho. Krabbenchips. No item 7, temos uma palavra considerada uma palavra transparente, que você pode entender sem tê-la estudado antes, que é o adjetivo vegetariano, vegetarische. Temos em seguida Mini-Frühlingsrollen, vegetarische Mini-Frühlingsrollen, onde a palavra Mini-Frühlingsrollen significa mini rolinhos de primavera. Frühlingsrollen significa rolinhos de primavera. A palavra Frühling significa primavera. E a palavra Rollen significa rolos, rolinhos. Mini rolinhos de primavera, vegetarianos. Vegetarische Mini Frühlingsrollen. Abaixo, no item 8, temos apenas Frühlingsrolle, que significa rolo de primavera. Rolinho de primavera. Lembrando que Frühling significa primavera e Rolle significa rolo, rolinho, aqui no caso. Abaixo, no item 9, temos Gebackene Wonton. Gebackene Wonton. Wonton não é uma palavra alemã. Mas antes da palavra Wonton, temos a palavra Gebackene, que significa assado. Gebackene. Assado. A tradução seria Wonton assado. Gebackene Wonton. Mit Süß-sauer Soße. Com molho agridoce. Mit Süß-sauer Soße. Com molho agridoce. Süß-sauer significa agridoce. A palavrinha süß significa doce. E a palavra sauer significa ácido. Algo um pouco mais forte. Azedo, um pouco ácido. Süß-sauer. Agridoce. E a palavra molho, Soße, no final. Süß-sauer Soße. Molho agridoce. Logo abaixo temos a seção de carne suína. No prato número 20 temos Schweinefleisch Chop Suey mit verschiedenen Gemüse gebraten. Schweinefleisch significa carne suína, carne de porco. Aqui a palavra Chop Suey é o nome dado ao prato por este restaurante. E logo abaixo, com letras menores, temos mit verschiedenen Gemüse, que significa com diversos vegetais. A palavra verschiedenen significa diversos e Gemüse significa legumes. Logo em seguida temos gebraten. Gebraten, que significa frito. Schweinefleisch Chop Suey mit verschiedenen Gemüse gebraten. No item de número 22, por exemplo, temos Schweinefleisch Kung Po mit verschiedenen Gemüse gebraten scharf. Carne suína Kung Po, com diversos vegetais. Frita, picante. Aqui a palavra scharf significa picante. Provavelmente ela vem acompanhada de um molho picante ou um tempero picante. No item número 24 temos Schweinefleisch mit Curry in Kokosmilch mit Gemüse gebraten scharf. Carne suína com curry. Curry é um molho tipicamente alemão, preparado de forma caseira, que se assemelha a um molho ketchup. Este molho é usado tipicamente com salsichas, diversos tipos de salsichas. Na Alemanha existem mais de 1.500 tipos diferentes de salsicha. Schweinefleisch mit Curry. Carne de porco com molho curry. Aqui temos in Kokosmilch. A palavra Kokosmilch significa leite de coco. Coco significa coco.
E Milch significa leite. Kokosmilch, leite de coco. Mit Gemüse, com legumes. Gebraten, frito. Scharf, picante. Abaixo no item 25 temos Schweinefleisch mit roten Curry. Schweinefleisch mit roten Curry. Carne suína com curry vermelho, com o molho curry vermelho. E abaixo, in Kokosmilch mit Gemüse, gebraten, scharf. Ao leite de coco com legumes, frito, picante. Mais abaixo temos os pratos de carne bovina. Rindfleisch. Temos Rindfleisch Chop Suey mit verschiedenen Gemüse gebraten. Carne bovina Chop Suey, com diversos legumes, frito. E lá embaixo também temos carne bovina com molho agridoce. Rindfleisch in Süß-Sauer Soße. Rindfleisch in Süß-Sauer Soße. Mit verschiedenen Gemüse, gebraten. Carne de boi no molho agridoce. No número 34, temos Rindfleisch mit Curry. In Kokosmilch mit Gemüse, gebraten, scharf. Carne de boi com curry, com o molho curry. No outro lado, na parte superior, temos também Rindfleisch mit Zwiebeln. Rindfleisch mit Zwiebeln. Carne de boi com cebolas. Aqui, a palavra Zwiebeln significa cebolas, no plural. Logo abaixo temos Rindfleisch in satter Soße mit vielerlei Gewürzen und Gemüse, gebraten, scharf. Carne de boi ao molho saté, com diversos temperos e condimentos, ou seja, temperada, condimentada, e legumes. A carne vem frita, gebraten, e possui um tempero picante, scharf. Na seção de baixo temos Hühnerfleisch. Hühnerfleisch, carne de frango. Temos no prato número 40, Hähnchenbrustfilet. Hähnchen significa frango. Hähnchen. Brust significa peito. Brust. E filet significa filé. Então temos filé de peito de frango. Hähnchenbrustfilet. Mit verschiedenen Gemüse, ele vem frito, gebraten. No prato de número 43, temos knuspriges Hähnchenbrustfilet, paniert. Aqui, a palavra knuspriges é o adjetivo knusprig. Knusprig, que significa crocante. A palavra Hähnchenbrustfilet é uma palavra composta, ou seja, ela possui 3 palavras. Hähnchen, frango, Brust, peito e filet, filé. A última palavra define o gênero desta palavra composta. Como esta palavra termina com filet e filet é uma palavra do gênero neutro, o adjetivo knusprig se declina para a forma neutra, recebendo ES no final. Então temos knuspriges Hähnchenbrustfilet. Filé de peito de frango crocante. Logo em seguida temos a palavra paniert. Paniert, que significa empanado. Paniert. Paniert, empanado. E abaixo, em letras pequenas, mit Soße nach Wahl. Mit Soße nach Wahl. Mit Soße significa com molho. Nach Wahl significa de sua escolha. Com o molho a ser escolhido, ou seja, o cliente escolhe o molho aqui. Mit Soße nach Wahl. No prato 45 temos também outro exemplo. Knuspriges Hähnchenfleisch
mit Soße nach Wahl. Carne de frango crocante com um molho de sua escolha, de acordo com a escolha do cliente. Nach Wahl. Nach Wahl. De acordo com a escolha. Na última seção deste cardápio, temos a seção de carne de pato. Entenfleisch. Entenfleisch. Onde a palavra Enten significa pato. E a palavra Fleisch, carne. Futuramente, neste curso, você aprenderá como unir duas palavras no alemão para formar uma palavra composta. Por exemplo, a palavra Ente é a palavra die Ente, uma palavra do gênero feminino, o pato, die Ente. Como juntamos a palavra Ente e a palavra Fleisch, adicionamos um N na frente da vogal E da palavra Ente. Então temos Entenfleisch. Existem algumas regras para a junção de palavras no alemão que veremos futuramente. Aqui, atente-se apenas a este detalhe. Temos então a palavra Ente e a palavra Fleisch. Para unirmos as duas, adicionamos a letra N na frente da vogal E. Entenfleisch. Carne de pato. E como a palavra Ente é uma palavra do gênero feminino, nos pratos abaixo você verá que o adjetivo crocante, knusprig, ele se declina apenas com a letra E. Como aqui no prato de número 50, temos knusprige Ente, pato crocante, mit verschiedenen Gemüse gebraten, com diversos legumes. Pato vem frito. E aqui também no número 53 temos knusprige Ente mit süß-sauer Soße, pato crocante com molho agridoce. Compreender um cardápio em alemão pode não ser tarefa fácil. Alguns cursos de língua alemã não dão a devida atenção a este assunto. Sendo assim, é muito importante que você adquira desde já o vocabulário referente a um cardápio, mesmo que não tenha completo domínio de todas as conjugações de verbos e da forma dativa, que também aparece em um cardápio. Mas o ponto principal é que você terá vocabulário para pedir ou ao menos entender o que é cada prato quando for a um restaurante alemão sem ter muito domínio da língua. Vejamos agora como pedir alguns destes pratos ao garçom. Primeiramente, precisamos chamar o garçom. Para isso, podemos dizer Herr Kellner, hier bitte. Garçom, aqui por favor. Herr Kellner, hier bitte. Herr Kellner, hier bitte. Se você for pedir uma sopa, por exemplo, você pode dizer Ich möchte gerne eine Suppe. Eu gostaria de uma sopa. Você pode indicar o nome da sopa. Ich möchte gerne eine Gemüsesuppe. Ou, eu quero um rolinho de primavera. Ich möchte gerne eine Frühlingsrolle. Eu gostaria de um rolinho primavera. Aqui, a palavrinha gerne age como uma entonação, ou seja, significa de bom grado. Gerne. Ich möchte gerne. Eu gostaria muito. Ich möchte gerne eine Gemüsesuppe. Eu gostaria de uma sopa de legumes. Se você for pedir um prato, por exemplo, o número 20, você pode dizer Ich möchte gerne ein Schweinefleisch Chop Suey. Ou, se for pedir o prato 23, pode dizer Ich möchte gerne ein Schweinefleisch in satter Soße. Como a palavra Fleisch é do gênero neutro e a palavra Schweinefleisch é uma palavra composta, a última palavra indica o gênero desta palavra composta, ou seja, Fleisch é a última palavra. Como a palavra Fleisch é do gênero neutro, a palavra Schweinefleisch se torna uma palavra composta do gênero neutro. Sendo assim,
você não precisa adicionar as letras e, n no acusativo, como faríamos no caso de uma palavra masculina. Basta dizer Ich möchte gerne ein Schweinefleisch e não einen Schweinefleisch. O mesmo é válido para carne bovina. Você pode dizer, eu gostaria de carne bovina com molho curry. Ich möchte gerne Rindfleisch mit Curry. Aqui no prato 34. Ou, no prato 35, Ich möchte gerne Rindfleisch mit Zwiebeln. Ich möchte gerne Rindfleisch mit Zwiebeln. Eu gostaria de carne bovina com cebolas. Na seção de carne de frango, você também tem palavras do gênero neutro, como por exemplo filé de peito de frango. Hähnchenbrustfilet. Hähnchenbrustfilet. Filé de peito de frango. Para pedir o prato de número 40, por exemplo, basta dizer Ich möchte gerne ein Hähnchenbrustfilet chop suey. Eu gostaria um filé de peito de frango chop suey. Na última seção, temos carne de pato. Entenfleisch. Usemos aqui o prato de número 53 como exemplo. Aqui podemos ver somente a palavra pato, ente, que é uma palavra do gênero feminino. Então, para pedirmos este prato, basta dizermos Ich möchte gerne knusprige Ente mit süß-sauer Soße. Ich möchte gerne knusprige Ente mit süß-sauer Soße. Eu gostaria de pato crocante com molho agridoce. Podemos deduzir que a carne aqui vem frita, pois o adjetivo knusprig significa crocante, que dá a entender que o prato provavelmente venha empanado e frito, o que torna a carne crocante. Knusprig. Este adjetivo está declinado para a forma feminina. Knusprige Ente, pois pato é uma palavra do gênero feminino na língua alemã. Para pedirmos o prato de número 55, por exemplo, basta dizermos Ich möchte gerne eine knusprige Ente in satter Soße. Se você quiser pedir uma Coca-Cola, por exemplo, basta dizer ao garçom Ich möchte gerne eine Cola. Ich möchte gerne eine Cola. Se for pedir um suco, por exemplo, um suco de laranja, der Orangensaft, basta dizer Ich möchte gerne einen Orangensaft. Aqui você vê que a palavra ein se declina para einen, pois a palavra Orangensaft é do gênero masculino. Ich möchte gerne, eu quero, eu desejo, einen Orangensaft, um suco de laranja. Você pode pedir também um suco de uva, Traubensaft, der Traubensaft. Ich möchte gerne einen Traubensaft. Aqui temos mais um exemplo de palavra composta no alemão. A palavra Traube significa uva, die Traube. É uma palavra do gênero feminino. No entanto, a palavra Saft, suco, é do gênero masculino. Como a palavra Saft vem por último, o gênero desta palavra composta passa a ser masculino. Der Traubensaft. Portanto, temos Ich möchte einen Traubensaft. Se você desejar também pedir uma xícara de café ou uma xícara de chá, você pode dizer Ich möchte gerne eine Tasse Kaffee. Ich möchte gerne eine Tasse Kaffee. Eu gostaria de uma xícara de café. Ou Ich möchte gerne eine Tasse Tee. Ich möchte gerne eine Tasse Tee. Eu gostaria de uma xícara de chá, onde a palavra Tasse significa xícara. E temos também a palavra café, der Kaffee,
e a palavra chá, der Tee, ambas do gênero masculino. Você também pode pedir o seu prato sem utilizar a palavra gerne, apenas dizendo ich möchte. Como eu disse, a palavrinha gerne é uma palavra de entonação, que significa de bom grado. Quando ela é utilizada sozinha, por exemplo, ela pode assumir um outro significado, como, por exemplo, claro, naturalmente. É uma palavra cujo significado pode variar de contexto para contexto. No entanto, em nossos exemplos, ela significa de bom grado. É uma palavra de entonação que reforça o seu pedido. Ich möchte gerne. Eu desejo. Eu vou ficando por aqui. Até a aula de número 14. Auf Wiederhören. Alles Gute!